Meu irmão, meu coração está muito alegre nesta noite. O meu neto tinha 2 aninhos, eu que criei ele. E quando eu dirigia a barra a Vargem Grande, nem ele, ninguém sabe. Um dia eu levei lá no quarto, botei a mão na cabeça dele e disse: Senhor, eu quero ver meu neto um pregador da tua palavra. E hoje eu sou muito feliz. Aquela oração que eu fiz no quarto um dia, eu botei a mão na cabeça dele e disse: Senhor, usa ele, eu não quero morrer sem ver meu neto pregando a tua palavra. E hoje está realizado aquilo que eu orei, Deus confirmou. E Deus te abençoe, meu neto. Isso que o pastor Naldino falou aqui é uma mensagem de Deus para alguém, tá? Quem sabe a tua mente está muito preocupada, a tua ansiedade está te matando, porque você recebeu a promessa concedente a alguém na tua família e você não consegue enxergar, mas a Bíblia diz, capítulo 50 do Gênesis, o pastor Naldino falou, desceu ao meu coração, versículo 24, José disse assim: eu morro, mas Deus vos visitará e vos fará herdar a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Oh, e a promessa, ela é verdadeira. Isso se chama graça, eu não mereço. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas limitações. Mas prove a Deus com a sua graça me alcançar, meu avô. Obrigado pelas suas orações. Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero contar uma experiência e logo em seguida minha esposa vai cantar um hino. A gente esteve no monte, eu, o irmão Richard, o Denis, a Laís e a minha esposa. A gente esteve no monte, foi na quinta-feira, se não me engano. E ali a presença de Deus foi tão real. Deus se manifestou nas estrelas. Foi algo incrível. Mas teve um momento que eu ajoelhei e olhei para o céu e vi a imensidão de Deus. Não sei se Deus me mostrou alguma coisa, mas eu via que eu era muito pequeno. Eu via que eu era muito falho a ponto de adorar um Deus tão grande que em um ponto do mundo Ele parou para ouvir a minha oração e agraciou com a sua presença naquele momento. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a dizer palavras a esse Deus tão grande. E com você tão pequeno, Ele te agraciou. Comece a falar palavras a Deus. Naquele momento eu pude dizer que Ele era tão santo, eu era tão falho. Nada além do que Ele. Ele é o grande. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós somos apenas criaturas na mão de Deus. Santo. Declare que Ele é santo. Se você reconhece a grandeza deste Deus, por favor, declare que Ele é santo. Vamos, na liberdade com o Espírito Santo. Ah, Jesus, tu és lindo, Jesus. Abacaia sonho do Riabaia, Suricaia do Rabaia. Deus poderoso, não há no céu, debaixo da terra, não há em lugar nenhum. Não há um Deus tão grande, uma pessoa tão santa, com a grandeza de criar os céus e a terra e parar neste momento para ouvir a sua adoração. Levante mais a sua adoração. Vamos, entre na atmosfera da graça. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Deus poderoso. És tu, ó Deus, o grande Deus. Santo. És tu, ó Deus, o grande.
Bíblia, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Enquanto você abre, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela sua graça, ao pastor da casa, que vai ter uma briga muito feia com o irmão Leandro, porque ele é o meu pai. Eu já tomei ele como meu pai também. Ou nós somos irmãos, ou nós vamos ter que guerrear um pouquinho. Quero agradecer também ao meu avô. Eu acho que é a primeira vez que eu divido a tribuna com ele. Peço permissão diante da sua estrada de mensagem para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer também a minha esposa, que é a minha base. Ela que me ajuda, ela que intercede por mim. Ela que me completa com o seu louvor, mediante a ministração da palavra de Deus. Eu te amo muito, você sabe disso. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança, e aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Abra sua Bíblia em João 21, por favor. João 21, 15. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacentas os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacentas as minhas ovelhas. Lucas 21, por favor. E você já pode se assentar. Verso 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome, e vos considerar isso para testemunhos. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca de sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vós opuserem, e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Pode se assentar, por favor. Vai ser difícil pregar depois de um culto que a gente teve no seminário de quinta-feira. Eu falei com o irmão Vilmar, que ele me colocou numa enrascada. A gente teve um culto muito bom, uma mensagem muito forte. E ontem teve um pregador muito famoso nos céus, pode ter certeza disso, que é o Josmar. Eu me alegrei muito quando te vi pregando, e pregar depois de ti vai ser uma grande dificuldade. Deus vai te usar muito. Eu te amo demais, mano. É culto de missão. A maioria dos cultos de missão a gente sempre prega que a gente tem que ajudar os missionários. Perfeito, isso é muito bom. Mas Deus tem tocado no meu coração
a missão não é apenas a gente ir para outro país ou ir para a África, como muitos pensam. A missão é o ID, e é para todo mundo. Você é um missionário se você serve a Jesus Cristo, e ponto final. Não tem escapatória. Você tem uma ordem que foi dada a Jesus Cristo a todos nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. A gente tem uma ordem e a gente tem que ir. A gente tem que fazer. E qual que é essa missão? Que mensagem devemos pregar? O que nós devemos falar? A gente tem que falar o verdadeiro Evangelho. A nossa igreja, irmãos, pasmem vocês, mas a gente vai entrar pela melhor fase dela. Que vai ser uma fase que já tem começado, irmão Deus. Que vai provar o quanto nós amamos a Deus e a sua graça, o quanto nós somos gratos por serem merecedores de uma graça tão abençoadora. Vai começar uma perseguição. Já tem começado uma perseguição em todo o mundo e já chegou ao nosso país. As 2, 3 semanas atrás eu recebi no meu WhatsApp ataques de bombardeio à Índia, aos templos de Deus. Se eu não me engano, a cada 3 minutos um irmão nosso é morto por conta do Evangelho. Por pregar uma verdade que liberta. Por pregar uma verdade que santifica. E a gente vai passar por essa perseguição. Eu não sei se a ponto de nós morrermos, mas já começou uma perseguição. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E eles querem reescrever ela no nosso Brasil. É uma perseguição. Nós não podemos, pastor, muitas das vezes pregar de uma forma esclarecida por conta de processos. O senhor sabe disso, nós estamos falando ao vivo. A gente tem muitas das vezes cuidar com as nossas palavras ao pregar a verdade. Tem acontecido uma perseguição. Teve um pastor no Brasil, para o norte, que ele pregou contra a relação homoafetiva e ele foi preso como se fosse um assaltante. A polícia entrou, quebrou tudo na casa dele, levou ele preso. Está começando uma perseguição. Só que se nós olharmos na Bíblia, toda vez que houve uma perseguição, a igreja cresceu. Eu vim nesta noite, mediante a voz de Deus, encorajá-los a permanecer firmes. Além disso, dessas perseguições, tem umas pessoas se levantando para pregar uma falsa ideia, porque evangelho não é ideia, evangelho é puro, é a palavra de Deus, chamado hipergraça. As pessoas têm pegado o nosso evangelho e deturpado com ele. Eles pregam nas igrejas que você pode ficar da forma que você está. Que Jesus ele te ama da forma que você está e você não precisa mudar. Toda vez que eu falo isso, eu acho isso uma falta de respeito com o meu Cristo, pelo que ele passou naquela cruz para carregar os meus pecados. Se eu não me engano, é Spurgeon que fala: toda vez que eu peco, eu estou matando o meu amigo. Então eles têm pregado uma graça barata que lá em Colossenses 2 vai dizer: não entre nas filosofias vãs. Lá já acontecia as filosofias vãs, pessoas que têm pregado uma falsa ideia, que têm pregado um falso evangelho, não caem nessas ideias. Pessoas pregando e passando a mão na cabeça de pecado. Essa mensagem pode ser um pouco dura, mas é uma mensagem missionária, é a mensagem que nós devemos pregar. Tem cantores famosos em pecado, pastor, em prostituição, assumidos a tribuna. Isso aqui para mim é um lugar de santidade, para mim é um lugar de muita reverência. E para mim subir aqui, a minha vida aí embaixo tem que estar diante de Deus alinhada. Tem pessoas subindo em pecado, pastor, para pregar um evangelho e não vive o evangelho. Tem pessoas indo cantar e pregar em casamentos e em aniversário de pessoas do mesmo sexo e achando que está tudo bem, está tudo normal. Essa graça que eles têm pregado é uma graça totalmente contrária à Bíblia. Eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro precisamos entender o que é graça. Graça é simplesmente o amor de Deus para com a igreja, para com o povo, para com a humanidade.
É um favor imerecido. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. A graça é uma só, mas ela pode ser expressada mediante a teologia de duas formas: a graça salvífica e a graça comum. Uma salva e a outra é para todos. O sol nasce tanto para o justo ou para o injusto. Chove tanto para o justo ou para o injusto. A inteligência é dada para o justo ou para o injusto. Justo ou injusto sabe que é errado roubar, sabe que é errado. Todas essas coisas, isso se chama graça comum. As bênçãos de Deus, mediante muitas das vezes o coração sincero de uma pessoa, é a graça comum isso. Mas há uma diferença entre essa graça comum e a graça salvífica. Se eu fosse falar sobre a graça comum, tem muito aspecto intelectual, familiar, a gente pode entrar em muitos, que para todo mundo é da mesma forma. Tem muitas famílias que não frequentam a igreja, não são crentes, não são cristãos, mas há uma família boa, uma família de respeito. Isso é a graça comum, a qual Deus dá a todos. Mas eu quero apresentar uma graça para vocês, que é a graça salvífica. Ela só é nos dada mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé pela crucificação de Deus, pela crucificação do Deus que se fez carne. Só que esta graça é a hora que aperta um pouco. Eles têm pregado, não, o Deus é só amor, Deus é amor, fica tranquilo. Você pode continuar fornicando, você pode continuar adulterando, você pode continuar em adultério, você pode continuar com a tua namorada, você pode fazer o que você quiser. Deus vai te amar, Ele te ama assim. Mas a graça que a Bíblia me mostra é uma graça que transforma. É uma graça que muda, pastor. É a graça que me alcançou. O Josemar não me deixa mentir. Para mim, hoje estar aqui em cima só foi mediante uma graça. Nós temos como missionários, todos vocês que são cristãos, são missionários, nós devemos pregar uma palavra verdadeira, que transforma, que muda. Porque se nós pregarmos essa graça que eles pregam, que pode viver da forma que você quiser, nós estamos condenando o nosso próprio irmão ao inferno, à morte eterna. Essa graça, ela gera algumas coisas no nosso coração. Primeiramente, a justificação. Nós somos justificados mediante a graça. Não é pelas obras, não é pela lei do Antigo Testamento. Você é justificado porque alguém teve que descer do céu e morrer no meu e no teu lugar. Ela traz paz. Nas tribulações podemos ver, a Paulo para mim é o maior exemplo de nas tribulações ele estar em paz, é a graça. Ela traz paz. A graça, ela gera algo no nosso coração que parte da gente, mas ela gera no nosso coração algo chamado arrependimento. Se não há arrependimento, não há graça. Paulo aos Romanos 8 vai dizer: se vocês estão na carne, vocês não fazem parte do corpo de Cristo. Vocês não estão na graça de Cristo. Mas se vocês não vivem mais para a carne, vocês estão mediante o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo nos dado mediante a graça. Gera arrependimento. Ela gera vergonha das nossas práticas. Quando a graça é nos manifestada através do Espírito Santo, numa oração, através do culto, nós reconhecemos que nós não somos nada. Se você acha que você viver no pecado, você é alguma coisa, você está totalmente sendo enganado pelas filosofias vãs. Você não está na graça de Deus. Ela gera um novo nascimento, uma mudança de vida. Ela gera um abandono do pecado. Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, vai dizer que o amor de Deus é manifestado no nosso coração mediante o Espírito Santo. E ela gera algo que eu quero pregar essa noite. Gera no nosso coração um amor. Uma chama irradiante, incessante, incansável por Jesus. Ela gera uma esperança que vem da vinda dele. Por isso que Paulo vai dizer: não, vocês que estão em Cristo, não busquem mais as coisas terrenas, se preocupem com as coisas que vêm do alto. Aqui vai passar, vocês estão na graça. O que nos gera esperança mediante a graça é o céu que nos espera. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Aqui eu te provo que a graça que eles têm pregado é uma graça totalmente deturpada.
Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, contra a carne, e este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem isso não herdarão o reino de Deus. A graça nos liberta do nosso próprio mal. Então, se alguém te apresentar uma graça que massageia o teu ego mediante ao pecado, não provém de Deus. E nós devemos ir para as ruas, devemos ir para a internet, sim. Pregar conta, porque essa hipergraça, pastor, tem crescido muito. A gente abre nosso Instagram, virou até piada o que eles pregam sobre a graça. A graça transforma. A graça muda. Romanos 6 vai dizer assim, ó. Aí Paulo dá uma saída. Porque Paulo, desde o início de Romanos, ele vem batendo no pecado, a qual, se nós falarmos aqui, eu posso receber um processo. Se eu falar o que está na Bíblia, em Romanos 1, eu posso receber um processo de tão deturpado está a nossa sociedade, e quão perseguido nós vamos ser. Mas há uma graça que liberta de tudo isso. Mas Paulo vai dizer assim, ó, Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E a Bíblia, ela transforma, ela te muda, ela te livra, ela te liberta. Nós devemos sair para as ruas e pregar essa graça. Jesus Cristo não morreu em vão. Jesus Cristo não morreu para que você viva da forma que você quer viver. Se você quer aceitar esse evangelho, você tem que mudar de vida. Nós temos que mudar de vida, eu me incluo nisso. Todos os dias eu tenho que mudar alguma coisa. Mas nós devemos sair nas ruas e pregar esse verdadeiro evangelho, irmãos. Eu falo isso com muito temor, porque eu falando para vocês, eu me obrigo a fazer isso. Só que a graça, ela gera algo no nosso coração, que é o amor por Cristo. Quando nós somos impactados por essa graça, nós reconhecemos que nós não somos nada, e quando Jesus nos limpa, nos dá justificação, faz uma nova vida, a gente canta aquele hino que o pastor cantou, não tire a sua presença de mim. Quando você alcança a verdadeira graça, nada mais te tira o brilho dos olhos de Cristo. A graça é um mistério, pastor. Mas ela preenche o coração vazio. Ela sacia a alma. Agora eu começo a pregar. Quando nós lemos em Lucas 21, ali é um pouco antes da ceia. É um pouco antes da Santa Ceia. E Jesus está falando com seus discípulos. Jesus está avisando vocês, por amor a mim, se vocês me amam, vocês padecerão perseguições e injúrias. Vocês serão perseguidos. Vocês serão alcançados por algumas pessoas por amor a mim. Então Jesus, ele continua falando o que eu li para vocês, mas um pouco à frente ele pede para os seus discípulos ir na ceia. Vai lá, prepara a ceia, vocês vão encontrar um moço com um cântaro, vai lá e faz a ceia, que eu já vou chegar lá. Nessa Santa Ceia nós conhecemos a passagem onde diz que Pedro, ele se encoraja e Jesus fala que ele vai negar. Você vai entender a mensagem. Fica tranquilo. Jesus, ele fala: onde vocês vão me trair, tio? Aí eles começam a guerrear entre eles, quem que vai ser o maior. Mas preste atenção, nesse momento Pedro não é convertido, Jesus fala. Jesus fala para Pedro: olha Pedro, o inimigo pediu para ser andar contigo como um trigo, mas eu roguei por você. Mas quando você se converter, você vai dar testemunho aos seus irmãos.
Pedro não era convertido, Pedro andava com Jesus, mas não estava disposto a morrer pelo Evangelho ainda. Aí Pedro, não, peraí, eu vou contigo até a morte se for preciso, meu Jesus. Eu estou contigo. Eu vou até a morte contigo. Então eles terminam de conversar, vão para o Getsemane. Jesus, ele se afasta um pouco, e está Tiago, Pedro e João. E Jesus fala, fica orando um pouco. Jesus é posto em grande agonia. Por conta do que iria acontecer. Aí Jesus vai falar com Pedro, cadê o Pedro? Está dormindo. Não foi encontrado pela graça, não foi transformado ainda. Não foi capaz de orar 1 hora com Jesus, antes da crucificação. Aí Judas vem atrás de Jesus, nós conhecemos a história. Jesus é levado como um salteador ao sumo sacerdote. Chegando lá, ele está numa fogueira. Pergunto, você não é galileu, você não estava com ele? Eu não conheço. A pessoa que acabou de falar para Jesus, que iria até a morte com ele, acaba de negar a primeira vez. Uma outra pessoa chega a Pedro, você conhece? Não, eu não sei quem é aquele cara. Na terceira vez, o dono da graça olha para Pedro e o galo canta. Aqui começa algo chamado arrependimento no coração de Pedro. Não existe arrependimento sem lágrimas. A Bíblia diz que Pedro vai chorar amargamente pelo que ele cometeu. Pedro tinha acabado de se arrepender. Estava gerando um processo de arrependimento no coração de Pedro. A graça estava começando a alcançar a Pedro. Jesus estava indo para ser crucificado. Então Jesus é entregue a Pilatos, é levado à crucificação. Na minha última mensagem eu falei sobre isso aí. Sobre as chibatadas que Jesus sofreu. E o cara que falou que ia estar com ele até o fim, Zaqueu, eu não estava ali com ele ali. O cara que falou, pastor, que ia até o fim com ele, estava longe, chorando amargamente, não foi capaz de se render aos pés de Jesus naquele momento. Jesus é crucificado. De repente, durante os açoites, o inimigo pode ter tentado, da mesma forma que eu trouxe a ilustração. Você vai fazer isso para Pedro, e Jesus pode ter pensado, se acalma, a graça vai se manifestar. Jesus é crucificado. Entra a hora nona, o céu se escurece. Cadê Pedro? Cadê os discípulos? Cadê aqueles que falaram que ia estar com Jesus até a morte? Aqueles que estavam do lado de Jesus, nós estamos aqui contigo, nós vamos lá, estava sozinho, desamparado. Aí Jesus entrega o seu espírito à morte. O véu do templo se rasga de cima a baixo, nos dando livre acesso novamente à presença de Deus. Aqui a graça começa a ser manifesta. Através da crucificação de Cristo, o véu do templo se rasga, temos livre acesso ao Espírito Santo, a graça começa a ser manifestada, a graça salvífica. José de Arimateia pega Jesus, leva Jesus para um túmulo, enrola ele em um lençol. As mulheres que acompanhavam Jesus, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago, vê de longe e vão preparar especiarias. Era uma cultura da época, é como levar flores. Eles vão preparar especiarias porque era dia de sábado, eles não podiam fazer nada. Aí a Bíblia vai dizer que Maria vai chegar perto do túmulo no domingo de manhã, no primeiro dia da semana. A Bíblia vai dizer que há um terremoto na terra. Pois o anjo do Senhor tinha acabado de tirar a pedra. Estava sentado, e Maria, cadê o meu Jesus? Porque procura um vivo dentre os mortos. Ele não falou que ressuscitaria. A graça não falou que eu te alcançaria. Ele não falou para vocês que a graça ia alcançar vocês. Por que vocês estão aqui procurando? Ela sente de temor, a Bíblia vai dizer que ela está no caminho, Jesus encontra ela no caminho. E aí Jesus fala para ela, vai aos discípulos. E a quem? E a Pedro. Falar que eu ressuscitei. Falar que eu vou encontrá-los. Falar que eu vou alcançá-los. Falar que eu vou mudá-los. Vai lá e fala. Aí eu, na minha pouca inteligência, ela deve ter corrido até lá.
E da forma que ela pode ter explicado, pode ser mais ou menos essa. E nada vencerá seu grande amor. Imagina Maria falando aos discípulos. Ó morte, Tremeu, ele ressuscitou, onde a graça está estás? viva. O Rei ressuscitou. Eu vi ele, Pedro. Ele mandou vir falar contigo, Pedro. Eu vi ele está vivo, ele ressuscitou. Pra sempre. Ele é exaltado, eu vi, ele está glorificado, ele está liberto da morte, a morte não pôde o deter. Sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para te encontrar, ele ressuscitou para que você seja usado para encontrar vidas, mas através de uma verdade. Eu vou te mostrar agora na Bíblia que a graça transforma. Eu vou te mostrar agora na Bíblia que essa graça que eles pregam não é a graça de Jesus. Eu vou te mostrar na Bíblia que Jesus morreu e foi crucificado para nos libertar, para nos transformar. E não devemos aceitar essa falso evangelho que eles falam, que devemos viver no pecado. Vai lá e fala a Pedro que eu vou encontrar ele na Galiléia. Jesus encontra os discípulos, todos eles, durante 2 vezes. Na terceira vez, né, pastor? Está Pedro e alguns discípulos de João na praia de Tiberíades. E Pedro, muito influenciador, eu vou pescar. E os discípulos vão com ele. Adivinha quem chega, Marcelo? A graça. Aí Jesus, vocês têm pão, vocês têm peixe, o que comer aí, filhos? Aí Pedro, muito rude, muito brabo, não. Aí João olha, Pedro, no barco. Aí Jesus fala, lança a rede no outro lado. A pesca milagrosa? É o mestre, Pedro. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, Jesus fala, Pedro, joga a rede do lado de lá. Aí Jesus vai encontrar Pedro depois de ressurreto, joga a rede do lado de lá. Uma coisa que me chamou a atenção, pastor, é que na primeira pesca a rede se rasga. Na segunda pesca, quando Pedro sai da água, que ele puxa a rede, vai dizer, e a rede não se rasgou, faltava uma coisa. Aqui nós temos a prova viva que Pedro não apenas voltou para suas práticas antigas. Eu já preguei uma mensagem assim, não é errado. Mas Pedro nunca deixou a sua vida, ele tinha dado um tempo. Ele não voltou para as práticas antigas, ele não tinha largado uma vida inteira. Por amor a Jesus. De repente frustrado, de repente triste consigo mesmo. Ele sai da água e Jesus já tinha assado um peixe ali e um pão. Sente aqui, meus filhos, eu quero conversar com vocês. Aí Pedro olha uma fogueira. No domingo, na quinta-feira tinha uma fogueira e eu neguei a ele. Jesus queria o mesmo plano para provar o amor. Você está aqui do lado da fogueira, Pedro, vem aqui comigo. Eu sei que tu sentou do lado da fogueira lá, mas vem aqui que eu quero conversar contigo. Pedro, tu me amas. Se nós entrarmos no contexto da tradução do grego, ele fala tifileos, que é eu gosto de você. Mas perceba que na terceira vez Pedro se entristece, porque Jesus pegou 3 vezes, foi a mesma vez que ele negou, pastor. Mas a maior demonstração de amor de Pedro não foi a fala. Foi porque Jesus, depois de Jesus mostrar a graça, falar, você me negou, mas eu vim aqui te encontrar. Eu quero te transformar, tudo que eu te falei é verdade. Jesus vai dizer que Pedro vai morrer, a Bíblia diz que vai falar algumas frases, vai dizer, Jesus falava sobre isso mediante a sua morte. E Jesus levanta e sai, quer? Segue-me. A maior demonstração de amor foi que Pedro deixou a vida, pastor, a graça transforma, a graça muda a vida.
ao novo nascimento. Pedro deixa os discípulos, tinha 7, levanta João e Pedro, o restante fica para trás, eu não quero saber. Essa vida antiga para mim não importa mais. Ele já me encontrou uma vez pescando, a segunda vez para mim é vergonhoso. Não, eu entendi que a graça me transforma, que o amor a Cristo, mediante a graça, ao Espírito Santo, ela gera algo em mim. Aí Jesus fica 40 dias com os discípulos. Mostrando, fazendo milagres. Aí Jesus fala, ficar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. E ele vai aos céus, e desce o anjo, por que vocês estão olhando aos céus? Da mesma forma que ele foi, vocês vão ver ele vir buscar vocês. Vão para Jerusalém. Ele vai dizer que estava entre 120, e um deles era Pedro. Tinha acabado de negar a Jesus, mas também tinha acabado de encontrar a graça. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro, continue lá da forma que você quer viver. Não. Você quer, você vai morrer por mim. Levanta e vem. Larga essa vida que você vive, que te leva à morte, a vida de pecado, Pedro. Aí está lá, Atos 2. Veio um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Pedro estava lá, tinha sido alcançado pela graça. Línguas como de fogo começam a ser repartidas sobre cada um que estava naquele lugar. Aí eles perguntam, será que eles estão bêbados? Quem é que levanta para pregar, Marcelo? Pedro. Pedro negou na quinta, no domingo, com Jesus foi consagrado a pastor. 3.000 almas aceitam a Jesus mediante a Pedro, a pregação de Pedro. E perceba que ele fala, algo me chamou a atenção estudando hoje. Ele fala, arrependei-vos. Peça perdão ao pecado para alcançar a graça. Seu pecado seja perdoado se vocês sejam cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu me arrependi, foi necessário um arrependimento, foi necessário eu chorar amargamente, mas hoje eu sou cheio do Espírito Santo e mais nada me tira essa paz. 3.000 almas aceitam a Jesus. Já estou finalizando. Atos 3. Estava João e Pedro indo ao templo na hora da oração. Mais uma demonstração de graça, mais uma vez que eu te provo que a graça te muda, que a graça te transforma. Jesus no Getsemane, Pedro não conseguiu orar 1 hora. Depois da transformação ele estava indo ao templo começar a orar. Depois a graça te alcança, a vida espiritual tem que aumentar. Pedro não conseguiu orar na presença de Jesus, mas depois que ele encontrou a graça, que a graça entrou, que a graça foi manifesta, a Bíblia vai dizer que os mesmos que não conseguiram orar com Jesus, depois da graça, pastor, estavam indo ao templo orar. Aí eles são usados para curar um coxo com muita ousadia. Pedro levanta e anda em nome de Jesus. E eles começam a pregar o Evangelho. Aquele que vocês crucificaram, é no nome desse que nós estamos pregando. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar. Aqueles que vocês mataram, é no nome desse que nós estamos aqui. No total de 5.000 almas estavam ali com eles, se converteram. Eu entro para finalizar a mensagem. Pedro vai preso. Ele e João passam a noite na cadeia. Aí o sumo sacerdote, os fariseus da época lá, os príncipes, vocês parem de pregar sobre esse evangelho, senão nós vamos pegar vocês. Aí Pedro olha, levanta, a Bíblia vai dizer que Pedro com muita ousadia, pastor, e cheio do Espírito Santo. Se nós queremos pegar o verdadeiro evangelho, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Nós devemos estar cheios da graça. Vai dizer assim, vocês querem que nós escutamos vocês do que ouvir a voz do nosso Deus? Faça o que quiser fazer, eu fui alcançado pela graça. Há algo que queima no meu coração que não é vocês que vai parar. Aí eles ficam confusos, liberam Pedro. Aí no capítulo 4, Pedro vai preso de novo e Deus envia um anjo para libertar Pedro da cadeia. Aí hoje fala, vai para a sinagoga e prega o evangelho, prega a verdadeira palavra, vai para lá e pregue. Aí na manhã, pastor, nesse dia de manhã, o sumo sacerdote, vamos lá pegar aqueles que nós prendemos. Não, aquele que vocês prenderam está lá pregando o evangelho. Cheio de ousadia. Cheio do Espírito Santo, transformado pela graça. Não parece o mesmo que negou, mas ele está lá pregando, sem medo nenhum. O que vamos fazer? Vamos ameaçá-los de morte.
Então chega em Pedro, Pedro fala a mesma resposta. Não vamos escutar vocês. Há um Deus que fala no nosso coração. Eu vi coisas inefáveis e vocês não vão tirar isso de mim. Levam Pedro e João presos de novo. A Bíblia vai dizer que Gamaliel vai dizer algo muito incrível. Eu quero que você dê um glória muito alto quando você entender isso. Gamaliel vai dizer até um homem chamado Teuda, que ele estava em 400 homens, pastor, dizendo também que era um tal de Messias. E não deu em nada. Não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Só que se for de Deus, vocês estão indo contra Deus. Mas fica tranquilo, não vai dar em nada. Aqui estou eu há mais de 2.000 anos pregando o mesmo evangelho, a mesma graça. Aqui estamos nós servindo o mesmo Deus. Não foi o que Gamaliel vai dizer, não, isso aí não vai dar em nada, não. Há uma chama, uma graça que queimava no coração dos discípulos. A Bíblia vai dizer que Pedro é açoitado. Ele e João são açoitados. A Bíblia vai dizer que eles se regozijaram por padecer, por serem dignos de padecer afrontas pelo evangelho. Isso é graça. Será que nós amamos a Deus dessa forma, meu avô? Será que nós damos valor à graça, pastor, dessa forma, a ponto de nós apanharmos por Cristo? E se precisar morrer por Cristo, nós amamos? Será que nós temos essa graça queimando no nosso coração? Aí Pedro vai orar com os discípulos, Richard. Eu esperava que a oração de Pedro fosse: Senhor, nos livra da mão desses. Não. Senhor, dá-nos mais a tua graça. Nós te amamos. Dá-nos ousadia para pregar a tua palavra e pessoas se converterem. Dá-nos mais. Pai, para quando nós colocarmos a mão em enfermos, eles serem curados. Momento algum, eles vão pedir para que pare a perseguição. Eles se encorajam mais. Sabe por quê? Porque eles entenderam a graça. Eles entenderam que se eles padecer por Cristo, nem isso eles eram dignos. Eles se alegravam, Marcelo, em padecer afrontas por Jesus. Isso é graça. As coisas terrenas não nos importam. Se tiver que perder tudo por ti, nós vamos perder, porque um dia encontraremos com Ele na altura. A Bíblia vai dizer, pastor, que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Eu quero estar do lado de Jesus. Eles entenderam, irmãos, graça é um favor imerecido. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Com muito temor no meu coração. Mas nós temos que nos alegrar em sofrer por Cristo. Se você entendeu o que é graça, se você entendeu o que você não merecia, o que Ele fez, nós estaremos lá na rua pregando o verdadeiro evangelho sem medo nenhum. A Bíblia vai dizer em Atos 7 que Estevão foi o primeiro mártir. A graça era tanta na vida de Estevão. Quando levam para apedrejar Estevão, ele olha para o céu e vê os céus abertos. Isso é graça. Eles não mereciam, isso é graça. Ele se alegrou em poder pregar o evangelho. Se arrependam, nós vamos te apedrejar, se arrependam. Esse Jesus, você precisa entender o que é graça, meus irmãos. Apedrejam Estevão olha para os céus e vê os céus abertos. Que alegria maior seria quando nós partimos, vemos os anjos vindo nos buscar, mesmo sendo imerecedores, pecadores, mas há uma graça que queimava no coração dos discípulos. Há uma presença que queimava no coração daqueles. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, quando ele foi para morrer como mártir, ele falou: eu não sou digno de morrer crucificado igual ao meu Cristo. Crucifique-me de cabeça para baixo. Um amor, pastor, uma chama queimava no coração daqueles. Quantos irmãos nossos na história morreram para virar a iluminação de Roma? Colocavam nossos irmãos a queimar nas praças durante a noite para ser como a lâmpada. Eu me questionei, Senhor, que amor é esse que queimava no coração daqueles? Dá-me um pouco mais, Senhor, desse amor, dessa graça.
estou aqui para te servir, eu sou um miserável, totalmente dependente da misericórdia, eu sou apenas um vaso de barro, como o pastor pregou na terça-feira. O que importa é o que está dentro, é a graça, é a presença. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos estavam questionando quem que seria o maior, quem que sentaria ao seu lado ou não, Jesus fala, vocês têm que ser como aquela criança. A tradição, não há nada escrito, a tradição diz que Jesus chama uma criança, beija a sua testa, essa pessoa chama Inácio, a tradição diz isso. Mais à frente, a partir do seu ministério, é escrito, tem provas concretas que Inácio foi um pastor. Mas a tradição diz que ele foi essa pessoa que Jesus chamou. Eu vou te explicar rapidinho quem foi Inácio. Inácio, ele foi um dos pioneiros, ele foi discípulo de João. Ele foi um dos pioneiros em Antioquia após a morte dos discípulos. Trajano já estava lá com o Coliseu feito. E Trajano procurava alguém para botar na carnificina. E por sorte ele foi até Antioquia. E as pessoas, os fariseus, os judeus, tem um grupo lá, levem eles, botam lá a morrer, já tantos cristãos morreram, levem ele lá. Aí quando Trajano chega, irmãos do mar, isso é missão. Quando Trajano chega para pegar o povo, pastor, sabe o que ele faz? Não, o Senhor diz para mais de 80 anos, leve a mim, eu entrego pelo meu povo. Quando Trajano olha para aquele senhor de idade, a história vai dizer que o coração dele se encheu de compaixão, mas ao mesmo tempo o demônio da ira entrou. Ele cogitou em não levar Inácio. Inácio se entristece. Mas quando ele fala, levaremos e colocaremos ele a ser comido por besta fera, a história vai dizer que esse Inácio se ajoelha e fala, Senhor, obrigado, pois eu não era digno disso, obrigado por morrer e padecer por ti, muito obrigado, ó Jesus. A viagem de Antioquia até Roma levam 6 meses. Sabe qual que é a carta que ele faz a seus irmãos? A nossa arma é muito mais forte que os leões que irão me devorar. A nossa arma é muito mais forte que as espadas que podem me atravessar. Parem de orar por mim. Não impeçam de eu ver o meu Cristo. Quando ele chega em Roma, ele é ovacionado pelos cristãos que estavam lá. E ele se ajoelha e fala, irmãos, não orem por mim, não orem por mim. Vocês não podem fazer isso. Eu sei que o coração de vocês queimam por uma alegria que eu fique entre vós, mas por favor, eu serei a pessoa mais triste da terra se vocês impedirem eu ir até o meu Cristo. Isso é graça. A graça queima uma chama na esperança da volta de Jesus. A graça queima uma chama na esperança de ver Jesus. Levam ele até o prefeito da cidade. O prefeito da cidade tem a mesma atitude de Trajano. Meu senhor de idade, você está com os cabelos brancos igual o pastor Beto. Nega Jesus. Dá adoração a César. A história vai dizer que ele olha para o prefeito com muita ousadia, Joca. Quem és tu para falar isso de mim e tentar impedir eu ver a meu Cristo? Toda vez que alguém morria comido por leões ou pelos gladiadores, a história vai dizer que o povo ovacionava, era uma alegria eles ver aquela carnificina com os cristãos. Mas mas a história vai dizer que ele se ajoelha. Ele prega aqueles ali, arrependam-se. A história vai dizer que ele sorri. Ele faz uma oração, Senhor, não deixe nada de restos meus aqui, para que eles possam fazer alguma coisa. Diz que ele vai se ajoelhar e só abrir um sorriso e agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço, pois eu não era digno de morrer por ti, mas o Senhor me deu o privilégio de morrer por ti. Soltem os leões. Ele pede para soltar os leões. Aleluia! A história vai dizer que sobrou poucos ossos que os leões não conseguiram comer desse senhor de idade chamado Inácio. E não se ouve um grito, uma alegria a quem estava de redor. Aí eu me questionei, Deus, o que queimava naquele coração?
que queimava a ponto de as pessoas morrerem por ti, e hoje nós estamos vivendo de uma forma deliberada, conforme nossos desejos. Senhor, eu não sou merecedor, eu falei para Deus, eu preciso mais de ti. Lendo esse livro, eu chorei, eu pude perceber que eu preciso me converter de novo. Isso se chama graça. Quando a graça alcança o nosso coração, nossos olhos saem da terra. É só você ler as cartas de Paulo. Paulo preso, ele faz uma carta da alegria. Pedro se regozija, apanhar por Cristo se chama graça. Eles entenderam o que é graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos estar sentados aqui. Nós merecíamos a morte eterna, mas ele teve amor, ele teve graça, algo é um mistério que não dá para descrever. E o mínimo é nós levantarmos como guerreiros e guerrear contra o inferno. Pregar a palavra a qualquer custo. É para isso que nós somos chamados. Isso é missão. Vendo que você entende a graça. Eu tenho certeza que no coração do Josemar, ele quer entrar na mente da pessoa. Cara, você precisa conhecer isso aqui. Isso aí é graça. A qualquer custo. É um amor que queima. Eu me incluo nisso. Nós precisamos voltar à graça verdadeira. Nós precisamos entender o que é graça. Se coloque de pé, por favor. Eu quero te encorajar a ser um missionário verdadeiro. Você não precisa ir para muito longe, não. Basta sairmos na rua e vermos a sociedade se perdendo. A graça é algo tão louco na minha cabeça que eu não consigo entender. É para o meu bem. Vai me livrar da morte. Muitas das vezes o meu corpo quer guerrear contra ela, querendo as minhas vontades. Tem vezes que eu levanto minha cabeça para o céu e falo, Marcelo, Jesus, isso não é de mim, Jesus. Isso não é de mim, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. É minha carne tentando guerrear contra o Espírito, Senhor. Dá-me mais a tua graça, dá-me mais o teu Espírito, transforma-me um pouco mais. Eu te contei histórias passadas de pessoas que morreram pelo Evangelho. Abre o seu celular depois que eu chegar em casa e pesquise as mortes, pessoas sendo degoladas por conta do Evangelho. O que queima no coração dessas pessoas é o amor, é a graça, é algo que gera no coração, é uma transformação, é uma mudança de vida. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje, entendendo, sendo cheio da presença de Deus, a ponto de você padecer por Cristo e você se regozijar por isso, a ponto de você amar a Jesus da forma que Ele te amou. Ele está perguntando, você me ama? Eu morri por ti, eu me entreguei por ti, eu te livro do pecado, você merecia a morte eterna, mas você me ama. Nós estamos chegando nos fins dos tempos, haverá perseguição, vai haver o tempo que na Bíblia não vai estar mais na nossa mão, irmão, e não vai demorar muito. Eles já querem reescrever a Bíblia, eles querem colocar o pecado como algo normal. E Jesus morreu pelos pecados, cada chibatada que Ele tomou foi por conta do pecado. Essa graça quer me mudar, quer te mudar, quer nos transformar, quer nos libertar, e precisamos pregar isso. Eu queria trazer uma mensagem, sei, diferente de repente. Eu quero te encorajar a sair dessa noite amando a Jesus Cristo como eles amaram. Quero te encorajar a sair dessa noite, se preciso padecer pelo mestre dos mestres, padecemos. Eu quero te encorajar nessa noite a sair cheio da graça. Eu quero te encorajar a sair dessa noite amando aquele que morreu por ti. Mas algo incrível da graça, pastor, o que me chama a atenção é que eles morreram felizes. Isso é um benefício da graça, o Espírito Santo, a paz, o Consolador, o Intercessor, o amigo. Aquele que em meio à dificuldade te acalenta, aquela presença que nós cantamos, não retire de mim. Ela vem mediante a graça, é o Espírito Santo.
o que motivava eles a morrerem felizes por Jesus era a presença que habitava dentro do seu coração. Se você é cheio do Espírito Santo, essas coisas não te ganham mais. Mas se você precisa um pouco mais dessa graça, por favor, eu peço que você venha à frente antes que meu horário passe, eu não posso passar. Por favor, rapidamente, venha à frente, eu quero orar por você.